Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E a aula de hoje a gente vai falar sobre 7 hábitos dos analistas de SEO altamente eficazes. Sim, existem alguns comportamentos que vão fazer você ser um analista melhor, ou seja, um profissional de SEO melhor aí no seu campo, na sua área. Independente se você é um analista que trabalha freelancer, se você é um analista que trabalha em agência, ou é um analista que trabalha em house dentro de uma empresa especificamente, eu tenho certeza que esses 7 hábitos que eu elenquei aqui realmente vão fazer a diferença entre você ser um profissional melhor ou você ser um profissional mais ou menos ali e que não tem tanto resultado, que não se aprimora tão rápido, enfim. A gente vai falar sobre esses 7 hábitos aqui. E o primeiro hábito que eu trago aqui é buscar estar sempre atualizado. Na nossa área, internet, principalmente SEO, não tem jeito, gente. Você precisa entender, claro, uma base ali do que o SEO trata, o que o SEO tem trabalhado desde a sua essência, que é criar boas experiências para quem faz uma busca no Google. Esse é o intuito do Google, né? Prover os melhores sites para quem está fazendo uma pesquisa. Essa é a base ali de tudo. A gente sabe que tem a parte do on-page, do conteúdo, do link building, mas tudo isso, com o passar dos anos, foi evoluindo e evolui dia após dia. Então, se você é uma pessoa que é acomodada, não gosta de acompanhar o que alguns sites estão falando, que são sites de referência da área, alguns perfis de Twitter, canais no YouTube, outros profissionais, participar de comunidades, fóruns e assim por diante, não gostar de se atualizar, você vai ficar para trás muito rápido. E na nossa área tem atualização praticamente todo dia no algoritmo do Google. Então, se você não ficar antenado em tudo que está acontecendo, você vai ficar para trás rapidamente e vai continuar aí propagando coisas que funcionavam lá em 2000 e hoje em 2020 já não funcionam mais. Tem gente que, por exemplo, vê umas técnicas, por exemplo, de Black Hat que lá em 2000 funcionavam muito bem e tentam aplicar ainda hoje em 2020 achando que elas vão funcionar, mas é óbvio que não, porque o algoritmo ficou mais inteligente, a gente precisa se utilizar de outras técnicas para conseguir gerar o resultado esperado. O segundo hábito que eu quero trazer aqui é superar as limitações do código. Sim, eu sei que às vezes o analista de SEO fica refém do time de tecnologia, o time de desenvolvimento, programação, chame como quiser. Mas às vezes a gente precisa de fazer uma modificação estrutural no site, criar uma nova área, criar novas páginas, ajustar alguns cabeçalhos, ajustar um monte de coisa. Só que a gente não vai ter o acesso para a gente ir lá e mexer, porque eu sei que essa é a vontade que a gente tem. Eu, às vezes, tenho essa vontade de falar, cara, me passa o acesso que eu mesmo faço, não tem problema. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar em comunidade ali com outras equipes, né? E manter a boa convivência. Mas saiba que é possível superar, sim, as suas limitações do código ali, e prover soluções diferenciadas, que, por exemplo, às vezes você não vai conseguir instalar um blog ali junto do site que você está trabalhando, mas você vê que criar uma área de conteúdo é extremamente importante. Só que se você fica limitado ali, não dá para instalar um WordPress aqui junto com a loja virtual, poxa, não vai dar para avançar o SEO. Você vai estar limitando muito aí o seu resultado. Então, o que eu sugiro? Que você procure alternativas que possam prover a solução, só que de uma forma um pouco diferente. Vou dar um exemplo de um cliente nosso aqui, da minha agência, né? Que a gente passou muito tempo ali sem conseguir instalar esse tal blog aqui, eu estou comentando. E sabe como que a gente fez? A gente conseguia criar páginas institucionais onde a gente poderia colocar os artigos que a gente produzia. E a gente fez isso por quase 2 anos, porque foi o tempo que eles precisaram para migrar de plataforma, deixar essa plataforma que não aceitava a instalação de um blog e migrar para uma nova. Mas nesses 2 anos a gente não ficou parado. A gente deu um jeito de publicar os artigos utilizando esse recurso que a gente tinha em mãos. Então, não se limite aos recursos, ao código que a plataforma que você está trabalhando hoje te oferece. Procure alternativas para que você consiga ali, sim, prover as soluções de SEO que a sua estratégia tanto precisa para gerar os resultados. O terceiro hábito que você precisa cultivar aí na sua vida profissional
é você entender a estratégia de outros sites. Sim, é muito importante na área de SEO que a gente consiga pegar qualquer site, entender qual que é aquela estratégia para que a gente possa traduzir para o nosso mundo e tentar aplicar. Porque são vários caminhos que o SEO permite. Às vezes vai ser uma estratégia de ganho de backlinks, às vezes vai ser uma estratégia de conteúdo, às vezes vai ser uma estratégia mais voltada para on-page, e você, como sendo um analista de SEO muito eficiente, você precisa saber como identificar isso dos caras, né, dos sites que estão ali nas primeiras posições. E você pode utilizar várias ferramentas para identificar isso. Como, por exemplo, você pode usar o SEMrush para identificar palavras-chave que estão posicionando bem, as rich snippets que estão sendo aplicadas, ali o que está aparecendo no resultado de pesquisa do concorrente. Você pode também estar avaliando ali tempo de carregamento, ver se às vezes é uma questão técnica de código. Tem vários caminhos que você pode fazer. Utilizar um Ahrefs para identificar quais são os sites que o seu concorrente está ganhando novos backlinks e tentar pensar em uma estratégia similar. Tem muita coisa que dá para a gente fazer olhando os concorrentes, você entender as estratégias que estão sendo aplicadas em outros concorrentes, né? Vai fazer com que você possa até às vezes se antecipar, porque se você tiver mais velocidade do que o seu concorrente para fazer a implementação da estratégia, você ganha terreno ali e faz com que ele fique para trás. Então fique atento, porque se você consegue ver ali um site e interpretar qual que é a estratégia que ele está adotando, você pode ganhar terreno, e se você não fizer isso, você pode ficar para trás. Isso é um risco para o seu SEO. O quarto hábito é um pouco difícil, eu confesso, de fazer, só que ele é muito importante, e é saber explicar as suas estratégias de SEO de uma forma simplificada para os envolvidos no projeto e principalmente para o seu cliente, a pessoa que assina o cheque. Por quê? Se você só consegue falar de forma técnica, você não consegue simplificar, trazer uma analogia, trazer formas de o público leigo que está envolvido no projeto entender o que você realmente está fazendo, você corre sérios riscos de ter o seu projeto cortado, não ter as suas solicitações aprovadas, porque se a pessoa não entende, não faz sentido ela gastar tempo e dinheiro com aquilo que você está propondo. Então, sempre tente encontrar a melhor forma possível para você explicar isso para um leigo e que fique de uma forma clara qual que é o objetivo. Você não precisa falar de tags, de parte de código, mas procure alternativas para você explicar o que é uma tag canônica, o que é uma estratégia de link building, para que serve o marketing de conteúdo que você está produzindo ali, todo o conteúdo para o site, para o blog, por que precisa do blog. Procure explicações mais simples possíveis para aquelas pessoas que precisam de uma explicação simples. E se você está numa conversa mais técnica, beleza, gasta todo o seu technês naquela conversa. Mas, se você está ali lidando com um público que é leigo, realmente eles não precisam saber, isso é fato. E bota isso na sua cabeça. O cliente ali, que é o CEO, o diretor, ele não precisa ser um especialista em SEO. O especialista é você. Então, se você sabe o que precisa fazer, aprenda a transmitir isso de uma forma muito mais simplificada, e eu tenho certeza que a sua comunicação vai ser muito mais eficaz. O quinto hábito, ele vai principalmente para as pessoas que trabalham in-house, ou seja, dentro de uma empresa por muito tempo, e também para pessoas que às vezes só pegam projetos de um único setor. E é você começar a readequar as estratégias que são aplicadas em outros nichos para dentro do seu. E isso junta com o nosso terceiro hábito ali, onde eu falei que você tem que entender a estratégia dos seus concorrentes. É muito fácil você entender a estratégia dos seus concorrentes, às vezes porque está ali no mesmo nicho, você consegue assimilar muito mais facilmente. Mas você entender a estratégia de outros nichos faz total diferença aí para você trazer inovação para dentro aí do seu setor, da sua estratégia. Porque quando você começa a ver coisas que estão dando certo em outros nichos distintos, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você trabalha hoje, pode te ajudar a trazer uma coisa que é inovadora, o Google gostar disso e você ganhar muito terreno aí. Eu já apliquei esse tipo de, vamos dizer, adaptação com vários clientes que passaram pela minha gestão aqui da minha agência e deu super certo, porque às vezes a gente quer fazer
o feijão com arroz ali para aquele setor. Para esse setor aqui é comum a produção de conteúdo e é ele que manda ali, ele que dita as regras. Mas quem diz que você não pode trazer um outro tipo de conteúdo, um outro formato, usar de outras estratégias para você ganhar mais backlinks e de repente apostar nesse pilar e descobrir que ele também é super eficiente, atrelado ao seu conteúdo, ou novas snippets ali para você aparecer no Google e assim por diante. Então, fique atento para você interpretar outros nichos, e é por isso que a gente trazendo ali as primeiras dicas, onde eu falei que você precisa sempre estar atualizado, ficar de olho no que está acontecendo. Se você começa a ver o que está performando bem em outros setores que são longes do seu, talvez você vai ter alguns insights que vão fazer com que aí no seu setor que você atua, o seu site consiga deslanchar e ter ótimos resultados. O sexto hábito pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas eu realmente acredito que você começar a entender mais sobre desenvolvimento de sites pode te ajudar sim a ser um profissional de SEO mais eficaz. E por quê? A partir do momento que você aprende um pouquinho de programação back-end, front-end, ou seja, a parte de programação mesmo ali do PHP, C Sharp, não importa a linguagem, ou entender um pouquinho mais sobre CSS, algum framework de desenvolvimento, UX, né, que é a usabilidade, técnicas de design, isso com certeza vão favorecer muito também ali na parte social com as outras equipes. E por que eu falo isso? Às vezes você vai ver alguma técnica que pode ser aplicada ali para resolver o seu problema de SEO, lembra da parte da não se limitar na codificação? Às vezes você vai pesquisar e vai descobrir que realmente com o que temos hoje de plataforma existe uma limitação técnica ali. E você senta com o programador ali para tomar um café e vocês começam a falar sobre isso, ou com o designer, enfim, e vocês descobrem que, por um outro caminho aqui dá pra gente chegar na solução. E você vai conseguir entender melhor o lado ali do programador e entender por que ele não está fazendo aquilo que você pediu. Às vezes pode passar pela cabeça do pessoal de SEO, aquele pessoal de programação não quer ajudar a gente, eles estão de braço curto, eles não querem aplicar aquilo que a gente pediu, eles estão com outras prioridades e assim por diante, que sempre são as desculpas ali que acabam surgindo nas conversas paralelas. Mas na verdade pode ser porque, tecnicamente falando, não é tão viável assim de se aplicar aquela estratégia, aplicar aquela modificação no site. E se você já propõe uma solução ali e tem esse diálogo com o outro time, com certeza vocês podem chegar no meio do caminho. Que, por exemplo, você às vezes vai sugerir uma modificação do layout do site. Por quê? Você sabe que mudando o layout ali vai favorecer a usabilidade do site, vai aumentar a taxa de conversão, melhorar a leitura do próprio Googlebot. E se você já manda uma ideia, às vezes até fazer um rascunho, alguma coisa assim, um mockup para passar para o designer, ele vai olhar e falar assim, não, desse jeito aqui não funciona, mas se a gente fizer desse outro jeito aqui adaptado, talvez sirva. Funciona para SEO? E é justamente isso que você precisa ter. É o hábito de entender um pouquinho mais sobre desenvolvimento de sites, porque com certeza isso vai favorecer para que você tenha mais ideias do que é possível fazer, que quando você entende que é possível colocar um novo elemento ali no site, isso vai te trazer novas ideias para você aplicar aí dentro da sua estratégia de SEO e, consequentemente, você vai conseguir gerar mais resultados. Esse sétimo hábito, com certeza, é o mais importante, na minha opinião, para você ser um analista de SEO altamente eficaz, que é justamente você compartilhar o conhecimento. Se você estuda, mas nunca tenta transmitir isso para outra pessoa, seja através de um vídeo como esse que eu estou gravando, explicando presencialmente, explicando em uma reunião, num bate-papo entre profissionais da área, enfim, um artigo, qualquer formato que você queira realmente transmitir um conhecimento para o próximo, você vai ver que essa transmissão, esse preparo que você vai ter mental de traduzir, entender e passar isso adiante, vai fazer você evoluir muito. E por quê? Isso meio que sintetiza todos os outros hábitos. Para você compartilhar o conhecimento, você vai querer validar se ele realmente está atualizado, se faz sentido. Se você vai fazer isso e vai falar às vezes com um time mais técnico, você vai querer saber se no universo que todo mundo está trabalhando existem limitações de código, você vai querer aprender um pouquinho mais de programação para não cometer nenhum deslize. E isso, né, esse sentimento de que eu preciso estar sempre mais preparado, vai fazer com que você vai querer estudar
o que está em alta em outros nichos, outros sites, e isso vai te transformando num profissional mais eficiente, mais eficaz. Você vai conseguir entender ali o cenário que está agora da sua conversa e conseguir transmitir essa informação muito bem. Então, invista sim um tempo em compartilhar o conhecimento, seja com as pessoas do seu time, seja com a internet como um todo, igual eu estou fazendo aqui, mas tenha o hábito de você compartilhar conhecimento. Se você compartilhar o seu conhecimento, você vai evoluir muito, e principalmente na forma de explicar as coisas de um jeito muito mais simples. Depois que eu comecei a dar aulas de SEO, treinamentos, eu consegui processar as informações de uma forma muito mais rápida, responder ali de bate-pronto. Por quê? Eu já tenho vários caminhos na minha cabeça para sintetizar um cenário que me é passado e propor uma solução e explicar de uma forma super simples. Então, recomendo bastante você treinar isso. Se você não quiser compartilhar na internet, não tem problema, não precisa, mas tenha o hábito de conversar com outras pessoas ali e explicar os seus pontos de vista, as suas ideias, e usar isso aí como uma forma de ser um profissional de SEO mais eficaz. Então era isso que eu queria trazer para esse vídeo aqui. Espero que essas dicas de 7 hábitos aí te ajudem realmente a ser um profissional de SEO mais eficaz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas aulas aqui do canal. E se você acha que conhece aí algum outro hábito que é muito bom para os outros profissionais que veem esse vídeo aqui, deixa aqui abaixo nos comentários. Vai ser um prazer ver você já começando a compartilhar o conhecimento aqui nesse vídeo. E eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você poder continuar aprendendo mais sobre SEO aqui no meu canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!